A gente está de volta com o Repórter Setorial. Vamos para mais notícias. A partir desta segunda-feira, a campanha de vacinação contra a influenza se estende e abre para mais 2 novos grupos de pessoas. Vão poder receber a dose gratuitamente crianças de 5 a 10 anos e adultos de 50 a 59 anos. A vacina já está disponível em todas as unidades básicas de saúde de São José dos Campos a partir das 8 horas da manhã de hoje até às 5 da tarde. A ampliação para novos grupos é uma orientação da Vigilância Epidemiológica do Estado aos municípios, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal. Em São José dos Campos, desde o início da campanha, que começou em abril, já foram vacinados até agora cerca de 150 mil pessoas. E, de acordo com especialistas, é importante que o marido acompanhe todo o período de gestação da esposa, como, por exemplo, ir com frequência ao consultório médico. Este é um comportamento que está sendo chamado de pré-natal masculino. A Graziela ainda não sabe se é menino ou menina, mas ela já consegue ouvir o coração do bebê. E o pai tem acompanhado de perto essas emoções. É um contato que a maioria dos pais não tem, entendeu? Então ele do meu lado, ele vê o batimento do filho, ele acompanha como é que está a saúde do bebê, a minha saúde, para quando chegar em casa eu não precisar contar para ele, pelo menos ele está do meu lado e está sabendo como que está andando o procedimento. Mas dificilmente os pais acompanham as mães nas consultas e muito menos fazem o pré-natal masculino. Os homens também precisam fazer exames e passar por consultas médicas com frequência durante a gestação da parceira. Isso ajuda a prevenir doenças no bebê. Essas doenças, elas são transmitidas via sexual. E uma vez que eu identifico essa doença na gestante, trato a gestante e não trato o parceiro, essa doença pode ser transmitida para o bebê depois, que pode nascer com algumas sequelas ou até mesmo vir a ter um óbito fetal ou um aborto. Alguns dos exames realizados no homem durante o pré-natal masculino também são feitos nas gestantes nos primeiros meses de gravidez. Então a gente aproveita esse momento para solicitar exames, que são as sorologias de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, além de fazer o teste rápido durante a consulta também. O Everson já tem feito alguns exames e os planos da Graziela é de que ele continue participando de tudo. Mas acho que pretendo ele continuar do meu lado, se ele quiser. Mas para mim é muito importante isso. Ver os jogos da Copa pela TV garante imagem em alta resolução e detalhes tecnológicos que atraem a atenção das pessoas. Mas ainda tem gente que não abre mão de sentir a emoção das partidas como nos velhos tempos, pelas ondas do rádio. Rádio e futebol. Junte essas duas grandes invenções da humanidade e você terá uma audiência fiel em qualquer dia do ano. E muita gente compareceu por aqui, teve também o pessoal com dança típica fazendo a festa. É um costume que eu tenho, desde menino, desde que eu morava na roça, eu acompanhava o futebol em rádio, então até hoje principalmente meio de semana, eu tô no meu trabalho, estou trabalhando e curtindo os jogos no meu radinho do carro. Quando não estou em casa, eu só ouço pelo rádio. Aí eu não vejo no celular nem nada, só no rádio, na Rádio Nacional, e escuto meu futebol tranquilo. Em tempos de TV a cabo, internet e smartphone, tem gente que não abre mão de ouvir uma partida de futebol pelo bom e velho rádio. Não precisa de Wi-Fi, pega em qualquer lugar e a bateria não te deixa na mão. Seu Luciano descobriu a paixão pelo rádio aos 9 anos de idade. Eu assistia a Jerônimo Herói do Sertão e assistia as novelinhas de 6 horas da tarde. Mas foi depois de acompanhar a Copa de 58 que seu Luciano se apaixonou de vez pelo rádio. Ele tem 2 em casa, um ligado na tomada e o outro inseparável, a pilha. Na televisão é bom também, mas na televisão já sabe quase mais ou menos o que vai acontecer. E no rádio a gente fica naquela emoção, vai acontecer, não vai. Aí a gente pensa que nosso time vai perder, uma hora faz um gol. Eu gosto de assistir na TV e no rádio, os dois juntos, um completa o outro. E olha só, a Petrobras anunciou queda no preço da gasolina de 0,89% nas refinarias. Desde sábado, o combustível passou a ser negociado por quase R$ 1,92 por litro no parque de refino da estatal. De acordo com a tabela divulgada pela Petrobras, neste mês de junho, a gasolina acumula queda de preços de 2,5%.
Esse é o menor preço atingido pelo combustível desde 11 de maio, quando ele era negociado a quase R$ 1,90. Em 22 de maio, o litro da gasolina chegou a ser vendido por quase R$ 2,09. Agora a gente vai para a primeira parte da entrevista de hoje. Nós estamos a poucos dias das eleições e muita coisa nova vai surgir nesse processo eleitoral. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da OAB Taubaté, o Dr. Guilherme Viana, e o Dr. Marcos Limão, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Acho que é até uma novidade isso, né? Porque o direito eleitoral, ele não é assim uma coisa muito debatida, muito discutida. Pelo menos na faculdade eu nunca vi ninguém mencionar esse assunto, né, presidente? Olá, Cataldi, obrigado. Na faculdade não tem por costume mesmo discutir o direito eleitoral, uma pena, porque é tão importante, né? Trabalha com a democracia, com a opinião popular, o direito de escolher os seus representantes. E dentro da ordem também foi uma iniciativa que surgiu através do Marcos Limão, advogado, e que vislumbrou a necessidade de levar esse debate dentro da ordem. O senhor diz o primeiro congresso de direito eleitoral? O primeiro congresso de direito eleitoral que foi organizado, é um sucesso. Até incluiu e teve participantes que também não eram diretamente da área jurídica, mas trabalham com o direito eleitoral, o que enriqueceu muito no debate. Que bom. Foi muito positivo. Agora, doutor Marcos Limão, daí por que surgiu essa ideia? E eu acho que foi assim muito festejada, né? Teve uma adesão muito grande da classe, de pessoas também de fora, mas que têm interesse na matéria eleitoral. Candidatos também participaram. Ficamos muito felizes e satisfeitos com o resultado. O pessoal elogiou bastante quem participou e foram vários painéis. Falamos dos principais temas envolvendo eleições de 2018, à luz da reforma eleitoral de 2017. Por exemplo, na área de propaganda eleitoral, nós fizemos um painel específico sobre fake news e como retirar de circulação notícias falsas dentro da internet. É um assunto um pouco complexo, que poucas pessoas dominam, porque ela envolve várias legislações. Envolve 2 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre propaganda, sobre direito de resposta, envolve processo civil, envolve a legislação sobre marco civil da internet. Você precisa casar essas 4 legislações para fazer a petição, para solicitar ao judiciário a retirada de um conteúdo falso na internet. Essa legislação eleitoral, esse procedimento, ele é acolhido subsidiariamente também na eleição das corporações de ofício e, sobretudo, na da OAB. Exatamente. A ordem também... Vai ter eleição agora, não? Este ano em novembro. Este ano renovam todas as diretorias, né, de subseção, que é uma diretoria local, para quem não conhece, né, dentro de um território de um município ou mais, por exemplo, dentro da diretoria estadual, com o seu conselho deliberativo, e também em termos nacionais, até porque já há uma indicação dos conselheiros federais e depois de uma outra data, os conselheiros federais se reúnem e deliberam a respeito da escolha do presidente nacional da Ordem dos Advogados. Agora, com relação à eleição propriamente de outubro de 2018, doutor Limão, nós temos aí discussões muito sérias com relação à invasão de informações deturpadas, os chamados fake news, né? E tem também os humoristas que estão querendo lá a fatia deles. Diz que o programa eleitoral é realmente um grande subsidiário aí para os programas de humor, e os caras estão meio alijados desse processo aí por causa do bloqueio do ministro Fux. O humor é um grande celeiro de crítica, né? Por meio do humor você consegue alcançar as pessoas e transmitir aquela mensagem. Nós temos que separar bem o que é o humor, o que é aquela sátira, aquela notícia falsa, mas que o homem médio consegue perceber que é falsa. A exemplo, por exemplo, daquele site sensacionalista, que faz críticas contundentes, críticas políticas, mas você percebe que o conteúdo é falso. É diferente do fake news, que é uma falsidade que tenta se aparentar como notícia verdadeira para ludibriar o eleitor. É essa diferenciação que tem que ficar bem clara, que a Justiça Eleitoral tem que dar respaldo para que os humoristas
possam exercer suas atividades também no processo eleitoral, até para prestigiar a liberdade de expressão e de atividade profissional. O Fábio Porchat, né, foi até Brasília discutir lá com o pessoal do TSE essa história. Eu tenho o direito constitucional da livre expressão. Sim, não posso ser barrado nisso. Isso, e precisa ser assegurado e o eleitor precisa também dessa crítica, que não deixa de ser uma crítica política, social, para, a partir dessa crítica, ele formar sua opinião sobre a situação política do país, né? Doutor Guilherme, o senhor acredita que vai haver punição para quem usar desses artifícios aí no processo de propaganda eleitoral? Esperamos que sim, né? A ideia da reforma foi exatamente, até um certo lado, até de criminalizar difamação, calúnia, por exemplo, e esperamos que o judiciário eleitoral, que tem um histórico de ser um judiciário célere, rápido, que possa, pelo menos no período de campanha eleitoral, ter condições de separar exatamente o que o doutor Marcos Limão destacou, o que é notícia falsa, o que é fake news, o que é liberdade de expressão, crítica, e que possa, portanto, o judiciário eleitoral trabalhar a tempo disso ser esclarecido para a população, assegurando com a eleição que haja uma igualdade de todos os candidatos. Porque quando se tem uma desigualdade na disputa, essa desigualdade é que traz todo um problema ao processo eleitoral. Doutor Marcos Limão é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem e a gente avalia aqui essa história daqueles programas chatos que tinham aí, 10, 15 minutos de partido político, né? Acabou isso, né? A reforma eleitoral de 2017, ela extinguiu a propaganda partidária, que é aquela propaganda do primeiro semestre destinada aos partidos políticos, convocando a população a se filiar. Em razão disso, as emissoras de televisão deixaram de receber cerca de 400 milhões de reais em isenções. Detalhe, telespectador, a propaganda eleitoral não é gratuita e nunca foi gratuita, porque as emissoras de televisão recebem em retribuição aí de impostos que teriam que pagar os valores correspondentes aos espaços de propaganda que são ocupados, né? Isso na prévia dos partidos, que na realidade não convocam o eleitor coisa nenhuma, o partido faz ali a propaganda de quem ele quer, escolhe, e tem também o programa da época da eleição, 90 dias antes, se não me falha a memória, né? E que também é descontado aí dos impostos que a emissora teria que pagar. Eu vou pedir para a gente aprofundar um pouco mais essa história na volta da entrevista. Nós vamos ao intervalo e você fique atento, telespectador, porque na hora desse processo de propaganda eleitoral, você também tem o direito de entrar até na própria Justiça Eleitoral e fazer suas objeções lá de alguém que esteja se excedendo, fazendo alguma coisa errada. É já, não saia daí. A seguir, Prefeitura de Pindamonhangaba abre vagas para mais de 30 estagiários. A gente volta daqui a pouco.